Eu sou a Pamela Cavicchioli, eu trabalho aqui na Rio há quase 7 anos. Eu trabalho hoje no setor comercial aqui da Rio, sou supervisora comercial da região Sul e São Paulo capital. Eu sou o Fábio, sou engenheiro mecânico, sou responsável por uma área comercial de uma empresa desenvolvedora de sistemas para automação na área de projeto, na área de engenharia de projetos. E na verdade quem me trouxe para o mundo da moto foi ele. Eu ando de moto há 17 anos, que é o tempo que a gente está casado. Já faz uns 23, 25 anos mais ou menos, então já faz bastante tempo. Experiência desde moleque, sempre gostei de moto e acho que desde que eu fiz a carteira já fui pensando em ter... E meu primeiro veículo foi uma motocicleta, então é aí que a gente de pequeno não, né, mas de jovem a gente já acabou tomando gosto, tomei gosto pela motocicleta. O gosto nasceu desde moleque, né, desde quando a gente brincava já quando era criança, né, com carrinho de controle remoto, com motinha pequenininha, Hot Wheels, e aí olhando, né, quando podia, né, quando o pai comprava umas miniaturinhas pequenininhas e eu já gostava, sempre gostei de moto. Então, e aí por ser também na época, né, um veículo mais econômico, né, baixo custo, gasolina, etc. E aí foi meu primeiro veículo, foi ter uma motocicleta, não... Eu tinha desejo lá de ter um carro, mas o pai cortou e disse, não, tu vai comprar uma motinha só para tu estudar. E aí comecei a tomar gosto pelo negócio, comprei uma motocicleta quando eu tinha 17, 18 anos e daí fui sempre evoluindo. Então eu sempre tive moto, né? Depois a gente comprei o carro, mas a moto tá no sangue desde moleque. E aquele desejo louco, né, quando a gente parava em algum lugar e via uma moto muito grande e a gente olhava aquela moto grande e ficava sonhando, né? Era o sonho de qualquer moleque quando é pequeno, olhar o velocímetro da moto para dizer assim, quanto essa moto pega? E no final era só marcava aquilo. E aí a gente foi crescendo, entendendo um pouquinho mais e aí gostando, tomando gosto e aí foi surgindo esse desejo, né, de gostar, de estar no sangue, né, correr no sangue a adrenalina, a liberdade, de sentir o vento na cara. Mas tudo começou primeiro com o objetivo, né, de comprar um veículo para ir trabalhar, estudar. Depois é que entrou a parte do hobby. Acho que complementando, assim, no meu caso já foi o contrário. Meu pai jamais queria que um dia na vida eu subisse em cima de uma moto. E eu fui conhecer um cara que gostava de moto, né? Então, quando meu pai viu que ele tinha uma moto, ele falou, tu não vai andar com isso daí. Eu acho que eu vou, né? Então foi ele que me apresentou a moto e foi com ele que eu perdi o medo da moto também, porque eu sempre tive muito medo, porque como que 2 rodas vai parar em pé? E hoje, obviamente, a gente prefere andar de moto do que de carro. A gente tem o carro por comodidade, por trabalho, mas por hobby, com certeza, é a moto, é a nossa maior vontade, é estar em cima da moto andando. Então ela faz parte da nossa história juntos, assim, desde que a gente se conhece, a gente tem moto e anda de moto junto. Quando a gente entra nesse mundo da moto, né, a gente sempre ouve falar em alguns dos destinos principais, dos mais procurados pelos motociclistas. E a gente sempre ouvia falar em Atacama e Ushuaia. Então, quiçá um dia a gente conseguisse ir para esses 2 lugares. Então, só que a gente vem da moto esportiva, então nós andamos 10 anos de moto esportiva. E com essa moto era muito difícil a gente conseguir chegar nesses destinos, até pela distância, pelo conforto, enfim, pelo que dava de levar de bagagem. E a gente há 3 anos atrás, acho mais ou menos, 2, a gente migrou para o mundo da moto que a gente tá agora, que é um outro estilo de moto, que é a Big Trail. E essa sim, ela nos permite ir para destinos mais longe, viajar para lugares que a gente nunca conseguiria com a outra. Então, por isso que a gente chegou nesses 2 destinos e foi até o Atacama e o Ushuaia. Então, o destino, ele é um destino muito procurado por motociclistas, mas a gente ia ter férias, nós íamos ter um período um pouquinho mais longo do que o normal de férias. A gente tinha recém comprado a moto e a gente queria fazer uma viagem de moto, mas em conversas informais, vamos pra onde? Não vamos? Pra lá, pra cá, pra lá. E um dia surgiu a tal mão do deserto, que é o Atacama, que foi a nossa primeira. Vamos? Tu é louca? Sou! Vamos, então vamos. Então foi assim, foi nesse susto, assim, nessa brincadeira e virou meio que um desafio. A gente teve 2 meses pra programar essa nossa primeira viagem e era muita coisa pra se pensar. E quando a gente começou a pensar em tudo, começou a dar medo, começou a dar pânico, na verdade. A gente começou a organizar desde roteiro, roupa, o que levar, o que não levar, ferramenta, combustível, enfim, todas as coisas que a gente tem que pensar pra uma viagem dessa, porque tem que se programar muita coisa, né? O Fábio puxando de um lado e eu puxando de outro, então a parte mecânica, ferramenta, manutenção, tudo que precisaria, toda a questão da moto ficou com ele, a parte de roteiro, documentação e coisa e tal ficou comigo. Mas o que levou a gente a buscar esses 2 destinos mesmo foi o desafio de chegar até lá, porque realmente é um desafio para motociclistas, assim, né? A experiência que a gente acompanhou de alguns amigos, né, foi marcante e essa troca de escutar deles, olha, a gente já tinha esses locais emblemáticos, né, de chegar na La Mano del Desierto, em Antofagasta, que fica no Chile, na costa do Pacífico,
Pacífico do Chile. E o desafio era justamente pela distância, né? Pelo perrengue todo de chegar até lá e fazer entre ida e volta, né? Um pouco mais de 7 ou 8 mil quilômetros. E aí, né, na loucura dela e um pouco no meu medo, ela muito mais, com mais vontade de arriscar. Por que a gente não faz um roteiro e vamos pra lá? E aí tem tudo aquilo, né? A gente nunca tinha feito uma viagem internacional de moto e vamos fazer a nossa primeira viagem. E aí até que a gente, poxa, vamos montar esse negócio. A gente consegue também. Então, preparando, né, vendo alguns vídeos de YouTube, quem já foi, experiência, documentação, fronteira, o que levar, a moeda do país, aonde ficar, né? Tudo que precisa, a moto, manutenções, um imprevisto de um pneu, sei lá, toda a documentação, seguro, tudo que precisava. A gente foi se instruindo, né? Instruindo e levantando as informações, montando todo o roteiro por onde passar. Falamos com alguns casais que foram amigos, né? Passa por aqui porque aqui é bonito. E aí, enfim, foi a viagem praticamente, podemos dizer que antes do Ushuaia aí, né? Foi a viagem que marcou o maior desafio que a gente percorreu em cima de uma moto. Ah, com certeza. Então foram 8 mil quilômetros nessa primeira viagem. Foi mais ou menos uns 14 dias, né? Dos 20 dias que a gente tinha de período de férias, foi uns 14 foram para ir e voltar, chegar lá. Então foram algumas várias situações dentro do capacete em que marejamos os olhos de água aí e olhamos para cima de cara. Tem um Criador. Tem um Deus aqui, Tem um e Criador. a gente, nos últimos dias, né, quando tava tudo pronto pra gente ir, a gente tava com muito medo, mas a gente não falava um pro outro que a gente tava com medo, mas a gente tava na nossa cara. E ele com muito medo, porque eu conheço ele há 17 anos, então eu sei, e eu tava tentando disfarçar e me fazendo de fortona, mas eu lembro de um penúltimo dia, assim, antes da gente ir viajar, a gente tava deitando, indo dormir, e ele falou assim, aproveita bem essa cama, hein, porque daqui a 2 semanas pode ser que a gente esteja dormindo no deserto, na areia do deserto, porque deu tudo errado, ele falou assim pra mim. E a gente saiu de casa quase chorando, nós dois, no dia de viajar. Com medo. Mas, cara, foi a melhor coisa que a gente já fez juntos na vida, eu acho. Foi um divisor de águas pra gente. Fazer essa viagem de moto te mostra tanta coisa, te abre tantas portas, te mostra tantos desafios. E tu vê o quanto é pequeno num mundo tão grande, o quanto existe um Deus que criou isso aqui tudo, quanta coisa linda que tem no mundo pra ver e pra viver, sabe? Como a vida passa rápido também. Então, é difícil até voltar a trabalhar depois de uma viagem dessa, porque a gente conhece um outro mundo, né? Uma outra estratosfera, assim. Então foi maravilhoso, foi um sonho pra gente. E o bichinho da viagem nos picou depois disso, então é bem difícil a gente... um amigo nosso. Um amigo nosso que falou essa frase e ele tinha muita razão, assim. Depois disso, a gente já tá programando as próximas. Essa foi em 2022 pra 2023. Não, desculpa, 23 pra 24 que a gente fez. E agora, de 24 pra 25, a gente fez nossa segunda viagem grande, que foi pro Ushuaia, que também foi na mesma pegada, assim, de loucura. Um dia a gente tava programando as nossas férias de final de ano, a gente já sabia que a gente viajaria de moto, só não tinha bem certo o destino ainda. E o Ushuaia é um feito ainda maior do que o Atacama, né? Detalhe, férias estavam programadas para dezembro e a gente estava ali com um roteiro em mente, mas nada no papel ainda. Em outubro, né? Passando da metade do mês de outubro, e aí a ideia era Mendoza, Los Caracoles, que também era aqui para América do Sul, Argentina e Chile. E aí até que um dia a Pamela disse assim, poxa, e por que não Ushuaia? Aí o Ushuaia, meu Deus, 11, 12 mil quilômetros e... daí já a pegada é mais complicada já, né? Eu falei, eu acho que o perrengue é um pouco mais difícil, né? O desafio é um pouco maior. E até para entender o porquê desse medo, porque a gente viaja sozinho. Então não é com grupo, não é com expedição, não é com mais um casal. Então tudo é por nossa programação, nosso horário, aonde a gente deseja parar né, dormir e tal. Nós por nós. Então não tem ninguém junto com a gente. Então acaba dando um certo receio, né? E aí a gente começou a ver alguns vídeos. E aí na metade de outubro, né, ela me provocou, por que não o Ushuaia? Eu falei, tu tá louca? Meu Deus, minha mãe. Tá louca de novo? Falei, tu tá louca de novo? Ela anda bebendo escondida aí, tá vindo com umas ideias malucas. E aí, poxa, o Ushuaia, eu fiquei assim pensando, cara, por que não, né? Mas ela é corajosa, cara, ela é muito corajosa. E aí veio com essa do Ushuaia, vamos montar o roteiro pro Ushuaia. Levamos aí, acho que quase um mês para fazer o roteiro do Ushuaia, vendo alguns vídeos, vendo alguns desafios que tem. Então, o Ushuaia é bem diferente de quem pretende viajar para América do Sul, não tem nada a ver com Atacama, norte da Argentina, é lindo, maravilhoso. Eu acho que eu posso arriscar dizer que é quase tão bonito quanto, ou quase mais bonito do que o destino pro Ushuaia, mas o Ushuaia tem algumas particularidades, né?
A gente enfrentou muito desafio na viagem pro Ushuaia, mas foi muito bom. Nada deu errado, nem um pneu furado, nem uma rota errada, mas a gente também, agora que passou por tudo que a gente passou e alguns amigos que foram, então até antes e depois, a gente sabe que teve muita sorte, teve um dedo grande de sorte. Então, um dos principais perrengues, né, que a gente costuma falar para os casais de amigos que não foram ainda, que querem ir, né, dá uma olhadinha nos vídeos, porque tem muita dica valiosa, tem muita informação valiosa que quem nunca foi, nunca embarcou numa moto, ou só pensa assim, eu tenho, né, uma grana para gastar umas férias, eu tenho uma moto boa e eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade. Então, eu acho que vale essa informação adicional, que ainda bem que a gente buscou, né? A gente também foi atrás de um guia para se informar o que eu encontro, o que eu não encontro, embora que o guia que a gente viu era um guia de carro, né? Mas também foi um casal sozinho, mas então o desafio é 3 vezes maior do que subir para o deserto do Atacama, que é o deserto mais árido do mundo, né? Todo mundo sabe disso aí, então não estou falando dos percursos, né, que passa sem abastecer, isso também vai ter, mas principalmente o fator vento, rajada de vento. A gente teve alguns desprazeres lá com a viagem, mas não com a gente, de companheiros de viagem, né, amigos de viagem que a gente não estavam viajando com a gente, mas quem é da Irmandade das Duas Rodas, né, que a gente cumprimenta com o símbolo biker aí, a gente viu alguns acidentes, inclusive acidente com óbito. Então, não é uma experiência tão boa, né, de chegar lá e às vezes realizar um sonho. Então, a gente sabe que essa viagem para o Ushuaia é tão desafiadora, justamente por ir ao espaço mais austral do sul das Américas, né? Então, a gente sim foi até o último espaço, ao último ponto de terra das Américas, que é 25 quilômetros depois de Ushuaia, que é a Baía Lapataia. Após aquele marco ali, começa o continente da Antártida, e fomos até lá de moto. Pra viagem pro Atacama, não me lembro de nada que chegou a esse ponto de pensar, putz, o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente não é bem certo da cabeça. Mas pro Ushuaia, não a ponto de dizer não quero mais, mas a gente teve momentos em que a gente se abalou sim. Porque pro Ushuaia não é só ter um sonho, como ele falou, e ter a moto, e ter grana, e eu vou. Não, exige muita preparação, e mesmo com toda essa preparação, que a gente fez tudo isso, tu ainda enfrenta muitas surpresas. Então, pro Ushuaia, o que pegou muito a gente, muito mesmo, foi o vento. O vento sobre 2 rodas, mas não é um vento como a gente é acostumado, não é só vento, é vento com rajada de vento. Então, por muitas vezes, a moto foi jogada para outra pista e o Fábio teve que controlar e segurar. A tensão em cima da moto, a gente passou horas com muita tensão, andando de lado com a moto, porque o vento nos empurrava para um lado e para o outro. A gente pegou a maior tempestade da nossa vida indo para o Ushuaia de moto. Eu ia falar disso aí. A gente achou que ia cair, né? Acho que o Fábio vai falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente achou que ia cair. E a nossa viagem do Ushuaia, ela também teve uma particularidade, porque é uma viagem que o pessoal, em média, leva 25, 30 dias pra fazer. Nós fizemos em 18, porque a gente teve que acelerar o processo até pelo nosso tempo de férias. 17 ou 18 17 e 18. A gente teve que acelerar por conta do nosso tempo de férias e coisa e tal, então a gente rodou muitos quilômetros por dia. Então foi uma viagem deveras cansativa, assim, em termos de quilometragem. Só que, claro, tudo que a gente via, todos os destinos que a gente queria ver, queria chegar, que a gente conseguiu, tudo isso compensa, né? Compensa qualquer dor, qualquer medo. Quando a gente chegava no lugar, era recompensador, assim, não tem como explicar e como externalizar o que a gente sentiu em diversas ocasiões durante a viagem. Mas sim, teve momentos de perrengue, teve fome, porque a gente passa por trechos longos em que a gente não encontra nada pra comer e Foi pra só tomar. o café da manhã do hotel. Só o café da manhã do hotel, um biscoitinho na metade da manhã e depois janta quando chega no destino final. Teve fome, teve sede, teve almoço em cima da moto dividindo uma maçã, teve tudo isso, assim. Então teve muita coisa. Essa da maçã foi uma experiência que inclusive foi muito comentada no Instagram. Uma postagem de um casal de amigos e a gente comentou, né? E tem uma lei do Chile lá que tu não pode entrar com fruta. Não pode. Tu não pode levar fruta de outro país, atravessar a fronteira, não. A gente saindo da Argentina e entrando no Chile, então eles fazem uma revista geral na moto, no veículo, né? Então tu não pode, tem algumas placas lá. E eu sabia que tinha uma latinha de coca, mas lá pode. Dentro da mala de tanque tinha 2 maçãs que eu tinha trazido do hotel, que eu não sabia por tudo que a gente ia passar. Então a gente acaba ficando muito tempo em cima da moto e o horário que às vezes daria pra tu comer alguma coisa, tu não tá perto de nada ali. Então tu tens assim, 300 km pra fazer. Só que pra quem tá fazendo 1000 km num dia, 300
300 quilômetros, tu pensa assim, nossa, tá perto. Tô em casa, tá Daqui perto. a pouco a gente chega. É. E aí, a gente compartilhou rodando em cima da moto mesmo, baixei a velocidade, piloto automático. E aí, vamos matar essas duas maçãs porque é o que tem pra comer. A questão da tempestade que a gente pegou, eu me apavorei, cara. Me apavorei porque nós temos vídeos ainda no começo, né? Tá postado esses vídeos aí no começo da tempestade. Não deu tempo para botar a capa de chuva, não deu tempo para parar a moto, não tinha acostamento. E quando a gente viu a tempestade do lado direito chegando, eu ainda querendo a confirmação dela de que essa tempestade estava indo para trás da moto. E nós... Ele queria que eu mudasse a direção do céu, mas não deu, né? Consegue muita coisa, né? Não deu, Uma oração forte e conseguiria. E aí a reta era muito grande, era acho que uma reta de mais ou menos uns 300, 400 quilômetros pela Ruta 3, descendo e costeando o Atlântico. Então era a primeira rota que a gente desenhou para ir ao Ushuaia, né? Então, descendo a Ruta 3 e voltamos pela cordilheira, costeando a cordilheira pela Ruta 40. Então, descendo pela Ruta 3 tem muitos trechos que tu só vê guanaco e emu. Então, os bichinhos que tem lá da região lá, da família dos camerídeos, o guanaco, vicunha, né? Alpaca, então os bichos que tem lá na Patagônia. E aí eu vi, né, uma tempestade vindo pelo lado aqui, torcendo para que ela não fosse encontrar com a gente, e a gente encontrou e entrou no meio dela. Então, sem condições de visibilidade, eu não podia parar porque tinha outros carros. Joguei a moto por uma segunda marcha, pisca-alerta ligado, as duas mãos bem forte, porque junto com a tempestade vinha também o vento e a rajada de vento. Então, dependendo da situação do rodado que eu colocava a moto, eu ia para pista contrária e poderia pegar um caminhão na contramão, bater de frente. E se eu ficasse muito no extremo do segundo rodado da faixa da direita e a rajada viesse no sentido de esquerda para direita, me jogaria para fora da pista e eu não tinha acostamento. Então ali foi muita oração, fé em Deus e esperar que passasse esses 40, 50 minutos aí o mais rápido possível. Então, segunda marcha, pisca-alerta e aqui, com o nariz, muita força em cima do guidão. Então, ali posso dizer que, não do que a gente viu, mas do que a gente viveu, foi o maior perrengue. E aí teve um outro trecho lá, começou a fechar o céu lá para uma outra tempestade, e aí estava acabando a gasolina da moto. E eu sem perspectiva de chegar perto de um posto de gasolina, então mudei um pouco a configuração de pilotagem da moto para conseguir aumentar a autonomia, o rendimento da moto, e aí, por uma sorte, um posto desativado às direitas, né, já não tinha mais cobertura porque o vento lá arrebenta tudo, as placas, o telhado. Então isso era um posto lá que parecia até que estava abandonado. Mas tinha um senhor que tinha uma conveniência lá, que vendia umas balinhas, umas medialunas lá, que é o pãozinho doce lá que a Argentina tem. E aí ele me vendeu um pouco da gasolina que ele tinha lá. E até que a gente chegou num próximo posto e aí esperou essa tempestade passar. Então esse dia foi bem desafiador, assim, trouxe bastante experiência pra gente. Que tu não consegue, né, programar uma viagem tão longa de 11, 12 mil quilômetros para achar que tudo isso aí vai dar certo. Então vai ter os contratempos na metade do caminho. Até para comentar, né, qual é o tamanho dessa rajada aí. Então a gente foi acompanhando alguns aplicativos que são usados para navegação e até, né, o próprio smartphone traz esses aplicativos também exclusivos para mostrar a rajada de vento, mas a gente está falando em alguns picos de rajada de 118, 110 por hora, mas isso aí é incondicional. Ninguém roda não consegue rodar, mas a gente conseguia ter previsão disso. Então, assim, começo da manhã, né, é um período que menos tem essa rajada, mas tu tem que ficar constante olhando aí. Cara, eu vou conseguir chegar no destino até... Então, depende do local, do ponto de saída e chegada, às vezes tu tem que parar antes. Então, tu não consegue prever, mas a gente tá falando assim, as rajadas que a gente conseguiu rodar, uma condição de extrema, né, dor na lombar, dor nas costas, sem conseguir tirar a segunda mão do guidão, por mais que a moto tem piloto automático que consegue dar aquela relaxada, tu não consegue pilotar com uma mão só. Então aí, o que a gente programava de uma saída de um hotel de saída e chegada, no metade desse caminho aí, com 400 km, eu já tava com dipirona. A dipirona foi a nossa Mas era a média companhia. de 60, 70 km por hora. Essa foi as rajadas que a gente pegou aí, bem difícil de conseguir rodar. A manutenção é primordial, né? Tu não tem como programar uma viagem de longa distância, onde tu sabe que tu vai estar aí realizando mais um sonho em cima de duas rodas, sem antes fazer uma boa manutenção preventiva, né? Então a condição básica para qualquer viagem desse tipo aí, né? Ainda mais atravessando o continente, primordial, pneus novos, manutenção em dia, óleo trocado, levar numa concessionária, numa autorizada para dar um checklist geral. E o restante, cara, é só seguir a aventura. Eu acho que a nossa moto aí tá, né, uma moto com baixa quilometragem, uma moto nova, vamos falar assim. Então, tá muito preocupado, mas
a minha preocupação mesmo sendo muito boas condições, moto nova, pelo menos pelo rodado que a gente, né, pela experiência de rodagem que a gente ia ter, é sair com pneu novo. Então, manutenção é freio, pneu, conjunto de relação, coroa, corrente e pinhão. Então, sai com isso aí novo, né? Não é um custo alto e vale muito mais a pena, né? Do que tu correr o risco de ter um imprevisto na metade do caminho lá ou no final do teu percurso e às vezes trazer um desagrado pra tua viagem. Eu sou um pouco suspeita a falar de manutenção, né? Porque eu venho do mundo da manutenção, eu trabalho no mundo da manutenção, então acho que é uma das partes principais da viagem, né? Tu saber como tá o veículo que vai te levar, no caso a moto, né? Então, tudo isso que o Fábio falou, garantir que as revisões estejam de acordo, a quilometragem que você vai percorrer, você consegue percorrer com tudo aquilo que você fez de manutenção preventiva, e acho que a palavra realmente é prevenção, né? Você faz antes para garantir que a moto vai e volta tranquilo. Claro, imprevistos podem acontecer, mas assim, a manutenção mecânica da moto é a parte principal, né? A gente, por exemplo, teve a sorte divina de não ter furado nenhum pneu. Nada aconteceu com a nossa moto, não tivemos nenhum problema, né? Mas é essencial que antes de você partir para uma viagem longa dessa, principalmente, você faça tudo isso para garantir que tudo tá de acordo, né? Se tivesse furado, eu estaria preparado, né? A gente tem que levar algumas ferramentas, né? Alguns dispositivos que são indispensáveis para um tipo de viagem que nem esse. Então, como, por exemplo, o jogo de chave para tu soltar uma roda. Então, às vezes, tu vai se deparar com um cenário que tu precisa de uma borracharia, uma gomeria, né? Que fala deles lá, e às vezes o cara não vai ter uma chave específica da tua moto. Um compressor portátil, um conjunto de macarrão, né, para tu fazer a troca, substituição no caminho. Então, um pouquinho, né, a gente não pode só contar com a manutenção. A manutenção em dia é bacana, se não tiver nenhum imprevisto, ela vai resolver, tu vai fazer a viagem tranquila. Mas tu tem que contar que tu estás longe de casa, a 5, 10 mil quilômetros da tua casa, e contar também que lá, né, no meio do percurso, tu não vai encontrar nada. Se eu não encontrar nada, o que eu tenho? É uma pergunta simples. O que eu tenho e o que eu precisaria ter? Então, antes de sair, a dica é, fale com o mecânico que entende da tua moto, do teu modelo de moto, e quais são as chaves que ele recomenda que tu compre e que tu leve junto. Então, né, algumas chaves mais específicas talvez tu não vai encontrar uma borracharia. Então, até buscar entrar em algum centro grande de cidade, né, mais povoada, para conseguir encontrar uma chave específica é mais difícil. Então, acho que a palavra de ordem para fazer uma viagem dessa, para tirar esse sonho do papel, na minha opinião, é coragem, porque a gente vê muita coisa na internet, a gente vê imagens maravilhosas, a gente vê cenários deslumbrantes, mas para que a gente consiga tirar esse sonho do papel, precisa de coragem. Também recomendo deixar um pouquinho do bom senso e da razão de lado, trazer a loucura para brincadeira, falar bastante sobre a viagem, escolher a pessoa certa para fazer a viagem com você, porque isso é essencial, até porque você passa muito tempo com essa pessoa, você conversa o tempo inteiro, então ter um parceiro e uma parceira que vai viver esse sonho junto com você é essencial. Mas além de tudo isso, deixando a razão de lado, trazendo a loucura para a brincadeira, acho que a palavra também é preparação. Então se prepare para a viagem, estude, leia, nunca é demais, conhecimento sobre o que você vai poder enfrentar nunca é demais, então se prepare, pense muito no equipamento que vai junto com você, então equipamento de segurança é essencial também para te trazer conforto na viagem, para te trazer sensação de segurança mesmo, para que você esteja pronto para ver o que você vai ver e viver o que você vai viver. Então, roupa, bota, luva, capacete são equipamentos essenciais, né? E depois disso tudo, tirar esse sonho do papel e colocar na prática, né? O mundo das duas rodas, né, que traz essa experiência de liberdade, de conseguir buscar um pouco mais desse vento na cara, que é uma proposta bem diferente de um automóvel, ele já é muito desafiador, né? A própria gravidade já traz essa questão, né, de, poxa, são só duas rodas. Então tem tudo aquilo que a própria sociedade também fala, é perigoso, é perigoso. Claro que sempre vai ser perigoso, tu sempre vai estar exposto aos riscos, né? Tu vai ser a primeira frente de impacto é nós aqui, ser humanos. Então, assim, as dicas aí faça um bom roteiro, fale com quem já foi, troque experiências, viagens longas, né?
A gente fez algumas loucuras aí de mais de 1.000 quilômetros por dia. Então a gente está falando de mais de 15 horas rodando em cima de uma moto. Então, quem vai te dizer o teu limite é o teu corpo. Se não tem experiência, nunca fez uma viagem tão longa, né? A gente deu uma cansada primeiro indo até o Paraguai, voltando, Foz do Iguaçu, voltando, até conseguir sim dizer, chegou o dia, vamos lá, é um desafio novo. Então, é uma troca, né? Experiência, e vai viver porque do sofá tu não vai conseguir enxergar nada disso que o mundão lá fora foi feito para ser visto. Pega uma moto, embarca nessa moto, pega a garupa, né? Bota o intercomunicador para compartilhar esse choro dentro do capacete, que eu tenho certeza, quem viver isso aí, não tem como não marejar os olhos, não tem como bater a saudade. Não tem grandão durão que não chora, né? Não tem grandão que não chore. Então é uma experiência ímpar, e depois o que fica são as imagens, né? As memórias boas que ficam na cabeça da gente, e querendo sempre mais, né? A gente foi pra cá, foi pra lá, e agora pra onde a gente vai? A gente ainda chora olhando os vídeos às vezes da viagem, né? Porque a gente tem muito material que a gente grava as nossas viagens, então a gente de vez em quando se pega sentado no sofá olhando os vídeos e as fotos e chorando de novo, porque realmente foi algo que mudou as nossas vidas, assim. E mesmo com os perrengues todos aí que a gente já viu, sabe que existe, né? Os desafios da estrada, o risco, né? O risco é iminente, então tá ali, tá exposto, né? Ninguém tá escape disso aí, mesmo assim aí a gente dá aquela coceirinha de vamos voltar pra lá, vamos viver isso de novo, né? De tão gostoso, de tão bom que é. E o mais engraçado que às vezes a gente se pega conversando, né? Que a gente tem vontade às vezes de carregar, né? Um casal de amigos, vamos junto, cara, tu tem que ver isso aqui que eu vi. Então essa experiência de quem já foi, né? Às vezes fica tão chato falando daquilo, mas é porque a gente acaba vivendo aquilo, né? Ou representando aquilo que a gente viveu, e isso tá dentro do coração. Tu não adianta, não, assim, realmente tu se transforma em outra pessoa depois dessa experiência, não tem como não. Tu muda o teu jeito de pensar em algumas coisas, muda o teu jeito até de ver a vida, sabe? De carro é gostoso, é legal, é confortável, mas de carro tu não tem essa sensação da liberdade. Eu acho que de moto a gente faz parte da paisagem, sabe? Tu faz parte, tu é um componente da paisagem, e o fato de tu sentir o frio, a dor, o calor. Eu lembro de ocasiões em que a nossa moto atingia 0 graus no painel, e ele falava, tira uma foto, e eu tirava a mão da luva e tira a foto, e daqui a pouco ele, meu Deus, -1, eu tirava a mão da luva de novo e tira a foto, meu Deus, -2, então assim, foram várias ocasiões que, a gente é levado ao extremo realmente, tanto de dor, de cansaço, mas isso marca muito. A gente tá falando de moto, né, mas aqui trazendo muito mais a experiência do que a gente viveu em cima de uma viagem longa, desafiadora, em cima de uma Big Trail, né, uma moto é uma categoria mais conforto, mais distância, mas a gente também tem muita experiência boa que a gente passou, e aqui a gente tá falando do mundo das duas rodas, né, em cima de uma moto esportiva andando a 300 km por hora. Imprudência sim, com certeza, mas quando a gente é jovem, a gente acaba não medindo muito isso, né, por mais que alguns amigos aí ficaram no meio desse percurso todo, isso foi um dos motivos que fez com que a gente não olhasse as limitações que a gente tem de espaço, geografia, as limitações de estrada, de fluxo, de movimento, e o grau de risco é muito maior, mas a sensação de liberdade, de adrenalina, né, de sentir esse gostinho a mais em cima das duas rodas, eu acho que quem vive ainda o mundo da esportiva, da super esportiva, e quem vive a Big Trail, né, eu também tenho um pezinho nas custom, né, nas categorias aí de Harley Davidson, gosto, é um público que eu acho muito legal também, é uma galera que a gente curte, e quem sabe daqui a pouco, né, a Big Trail viram aí uma Fat Boy, ou uma Fat Bob, alguma coisa assim, ou uma outra, a idade vai chegando e bate pra todo mundo, então assim, só que o gostinho, né, a sensação das duas rodas ainda acredito que vai estar aqui sempre aqui com a gente. Já tive algumas experiências não muito boas com moto, então eu já me acidentei em cair, já bati de frente, então isso pra quem já passou por isso aí e fazendo uma viagem te traz um pouco mais de preparo, né, tu não vai com toda aquela coragem, né, sabendo que tem um carro embicado no cruzamento, tu dizer, eu vou aqui porque eu acho que o cara me viu. Então quem já passou por isso, tu sabe que, eu acho que ele não me viu, eu prefiro acreditar que ele não me viu do que arriscar minha vida aqui. Então pode ser que aqui seja o meu último segundo. Então essas experiências é que fazem daqui a pouco, né, porque a gente pega o meu medo com a coragem dela e a gente consiga juntar e dizer, vamos ao Ushuaia? Eu não sou tão corajosa, eu disfarço bem, né, mas vamos lá. Só que isso que ele falou com relação à confiança também é importante. Eu até brinquei esses dias que eu não confio na louça que ele lava, mas eu confio a minha vida na garupa dele. E é mais ou menos isso, né? Porque o garupa, ele tá atrás, ele depende do que o cara fizer, né? Então... E na louça eu não sou muito bom mesmo. Não é nada bom, nada. Cai a mão se ele lavar, né? Então,
Então eu prefiro que ele pilote a moto, tá certo? Mas o garupa também tem que confiar muito no piloto. Tu confia a tua vida. Isso depende do que ele vai fazer, né? Das atitudes dele. Então, por mais que tu tenhas experiência, tu tens uma moto com boa tecnologia, uma moto, né, razoavelmente que te traz essa certa segurança, isso nada te elimina todos os fatores externos que estão ao teu redor. Então, vai muito claro que sim, da habilidade, do teu preparo, treinamento, mas tem coisas que acontecem às vezes e é um imprevisto e tu não tem como fugir daquilo. Então, infelizmente, são os riscos, né, que as duas rodas trazem pra gente aí. E agora é programar o próximo destino. E no meu caso eu defino como emoção. Até já tô quase chorando aqui, porque quando a gente começa a lembrar, volta um filme na cabeça e é emoção. Eu choro várias vezes só de lembrar do que a gente vive. Então, no meu caso, é emoção. Eu acho que é a liberdade. É a liberdade, é a sensação de tu estar vivendo, fazendo parte, como a Pamela já falou, fazendo parte da paisagem e trazer essa sensação de eu poder conhecer, visitar um país, conhecer uma cultura, uma comida diferente através de um veículo de duas rodas. E os motociclistas, o que falar dos motociclistas? Acho que é parabéns, acima de qualquer outra coisa. Parabéns pela coragem, por fazer algo diferente, por estar sempre buscando algo diferente, por ser inconformados, porque o motociclista é muito inconformado, ele sempre quer mais, ele quer ir mais longe, ele quer se desafiar cada vez mais. E eu acho que o motociclista, ele traz algo muito diferente para a história toda, no sentido de buscar essa liberdade, no sentido de ir atrás dos sonhos dele, de entender que se vive com tão pouco e que um negócio tão pequeno te leva tão longe, com tão pouca roupa, com tão pouca bagagem, a gente consegue conhecer coisas tão maravilhosas. Então, parabéns motociclistas, que cada vez a gente tenha mais motociclistas no mundo e que a gente possa ser motociclistas aí por longos e longos anos. E eu ia dizer para os motociclistas, vão viver o sonho de vocês, vão buscar viver esse sonho. Saiam do sofá, tira a poeira da moto, tira a moto da garagem e vão rodar, vão sentir o vento na cara, vão sentir um prazer que é estar vivo, se sentir vivos. Que a gente não esteja nesse mundo apenas existindo, mas que a gente viva. Acho que a moto tem muito a ver com isso, com a vida, com viver, com buscar, com novas experiências, com lugares diferentes, com desafios. É muito nessa pegada.